Eu me chamo Juliana e tenho 32 anos. Há 2 dias, saí de uma festa de aniversário chorando, com a palavra interesseira ecoando na minha cabeça. Minha cunhada Patrícia havia gritado isso na frente de 50 pessoas, em pleno salão decorado de um apartamento nos jardins. Os convidados riram. Meu marido Felipe ficou em silêncio, olhando para o chão. Caminhei sozinha até a Vila Madalena naquela noite fria de junho. Chamei um Uber e chorei todo o caminho até em casa. O que Patrícia não sabia era que exatamente 36 horas depois, ela receberia um e-mail que faria seu mundo desabar. E o pior, toda a família dela receberia junto. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque essa reviravolta você não vai querer perder. Inscreva-se agora para não perder nenhuma história como essa. Mas preciso voltar um pouco no tempo para você entender como cheguei até aquele momento. Conheci Felipe há 4 anos, numa cafeteria no Itaim Bibi. Eu estava com meu notebook velho, analisando planilhas de investimento, usando uma blusa básica e tênis surrado. Ele trabalhava como gerente comercial numa empresa de tecnologia e me achou diferente. Começamos a conversar sobre economia, mercado financeiro. Ele ficou impressionado com meu conhecimento, mas quando perguntou onde eu trabalhava, eu disse apenas consultoria financeira independente. Não era mentira. Simplesmente não entrei em detalhes. Felipe vinha de uma família de classe média alta. O pai dele, Rubens, era dono de uma concessionária em Barueri. A mãe, Célia, nunca trabalhou fora e se orgulhava dos contatos que tinha. E havia Patrícia, a irmã mais velha. Ela era diretora de operações da Tecnoserve, uma empresa de terceirização que prestava serviços para grandes corporações. Patrícia era tudo aquilo que eu não era: salto alto, bolsas de marca, carro importado, Instagram impecável. E ela fazia questão de que todos soubessem disso. Quando Felipe me levou para conhecer a família, 6 meses depois de estarmos juntos, Patrícia me olhou de cima a baixo. Eu havia chegado de metrô, usando calça jeans e uma blusa simples. Que fofa! Disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Felipe, você não disse que sua namorada era tão despretensiosa? Juliana é incrível, Felipe respondeu, me puxando pela mão. Mas eu já tinha visto aquele olhar. Eu conhecia aquele julgamento. Nos meses seguintes, as indiretas só aumentaram. No almoço de Páscoa na casa dos pais de Felipe, Patrícia comentou alto sobre mulheres que sabem escolher bem onde investir o tempo. Na festa de fim de ano, ela perguntou, na frente de todos, se eu ainda morava de aluguel. Quando respondi que sim, ela trocou um olhar significativo com a mãe. Deve ser difícil, né? Célia disse com falsa piedade. Pagar aluguel todo mês sem ter nada seu. O que nenhum deles sabia era que eu morava de aluguel por escolha. Meu apartamento alugado na Vila Madalena custava R$ 3.500 e era perfeito para mim. Simples, funcional, sem ostentação. Porque ostentação nunca foi meu estilo. Meus pais faleceram quando eu tinha 23 anos, num acidente de carro voltando de Campinas. Eles eram empresários discretos, donos de uma pequena fábrica de componentes eletrônicos que fornecia para a indústria automotiva. Quando o inventário foi concluído, descobri que tinha herdado não apenas a fábrica, mas também participações em 3 outras empresas e um portfólio de investimentos considerável. Com orientação de um advogado e um consultor financeiro de confiança, vendi a fábrica por R$ 12 milhões e diversifiquei tudo. Aos 24 anos, eu tinha 15 milhões investidos. Aos 28, esse valor havia triplicado. Aos 32, eu era sócia majoritária de um fundo de private equity que controlava participações em 19 empresas de médio porte. Meu patrimônio líquido ultrapassava os R$ 80 milhões. Mas eu não usava isso como identidade. Não precisava. Andava de metrô, comprava roupa em brechó, adorava comer pastel na feira. Meu trabalho era discreto. Reuniões com gestores de fundos, análises de balanços,
Decisões estratégicas sobre aquisições. Tudo feito de forma silenciosa, profissional, longe dos holofotes. Felipe sabia que eu tinha algum dinheiro de herança, mas nunca perguntou quanto. E eu nunca ofereci detalhes. Não por desconfiança dele, mas porque queria ser amada por quem eu era. Não pelo que eu tinha. E foi exatamente 2 meses antes daquela festa de aniversário que algo interessante aconteceu. Estava em reunião com o Dr. Henrique, meu advogado e representante do fundo JSM Capital. Ele apresentava oportunidades de aquisição. Uma delas chamou minha atenção. A holding controladora da Tecnoserve estava vendendo 40% das ações devido a uma reestruturação societária. Tecnoserve? Repeti o nome. A empresa onde minha cunhada trabalha? Exatamente. Eles não estão divulgando publicamente, mas estão com problemas de caixa. Querem um investidor estratégico. Olhei para os números. Faturamento de 180 milhões por ano. Margem operacional de 12%. Estava subvalorizada por causa dos problemas de gestão. Era uma boa oportunidade de investimento. E a diretoria atual continua? Perguntei. Por enquanto, sim. Mas com 40% de participação, você terá poder de voto significativo no conselho. Pode influenciar decisões estratégicas, inclusive sobre permanência de executivos. Pensei nas humilhações constantes. Pensei em Patrícia me olhando com desprezo. Pensei na palavra interesseira que ela tanto gostava de insinuar. Quero comprar, eu disse. Mas através de uma holding intermediária. Nada de JSM Capital aparecer. Quero sigilo absoluto. Isso é legal e comum, Dr. Henrique confirmou. Podemos criar uma estrutura com a SM Participações como compradora. Leva uns 45 dias para a operação fechar. A operação fechou exatamente 3 semanas antes do aniversário de Rubens. Eu agora era indiretamente uma das maiores acionistas da empresa onde Patrícia trabalhava. E ela não fazia ideia. Mas eu não tinha planos de usar isso. Era apenas um investimento. Até aquela noite. Era o aniversário de 60 anos de Rubens. A festa foi no apartamento de Patrícia, um triplex de 400 metros quadrados nos jardins, com vista para o parque. 50 convidados, garçons uniformizados, decoração cara. Cheguei com Felipe, usando um vestido preto simples, que comprei por R$ 200 no centro. Ao nosso lado, Patrícia desfilava com um vestido de grife que certamente custara 8 mil. Tudo começou quando Célia, a sogra, comentou alto para um grupo de amigas. Sabe, eu ainda não entendo o que Felipe viu naquela menina. Ela não tem família, não tem carreira visível, mora de aluguel. Mãe. Felipe tentou intervir, mas a voz dele saiu fraca. Foi quando Patrícia se aproximou, segurando uma taça de champanhe moët. Deixa eu explicar o que ele viu, mãe, disse ela, aumentando o tom de voz. As conversas ao redor começaram a diminuir. Ele viu uma oportunidade. Uma mulher bonitinha, simples, que não vai questionar, que não vai exigir muito. Senti meu rosto esquentar. Felipe puxou meu braço, mas não disse nada. Patrícia, para com isso, murmurou ele baixinho. Para com o quê, Felipe? Ela deu um passo à frente e agora todos estavam olhando. O grupo de 50 pessoas havia parado de conversar. Vocês acham que eu não percebo? Juliana aparece aqui com roupinha de segunda mão, sem R$ 1 no bolso, morando num apartamento de pobre, e de repente está noiva do meu irmão? Nós não somos noivos ainda, consegui dizer, minha voz tremendo. Graças a Deus. Patrícia riu alto, e alguns convidados riram junto. Tios, primos, amigos da família. Todos me olhando. Porque vai ser hilário ver o que acontece quando você descobrir que ele vai te fazer assinar separação total de bens. Ah, espera. Você provavelmente nem sabe o que é isso, né? Patrícia, chega. A voz de Felipe ainda era um sussurro impotente. Você só está aqui pelo dinheiro do meu irmão. O grito dela ecoou pela sala inteira. Até a música de fundo pareceu parar. Olha bem pra ela, gente. É isso que uma interesseira parece.
Uma parasita que deu sorte de pegar um homem de uma família bem-sucedida. Ela praticamente cuspiu as últimas palavras na minha cara. Os olhos de todos estavam em mim. Alguns com pena. Outros com curiosidade mórbida. Outros claramente concordando com ela. Olhei para Felipe. Meu namorado estava pálido, olhando para o chão, as mãos tremendo. Não disse nada. Não me defendeu. Não enfrentou a irmã. Olhei para Rubens e Célia. Eles desviaram o olhar. Família bem-sucedida. Repeti baixinho, quase para mim mesma. Peguei minha bolsa e saí. Ninguém me seguiu. Ninguém me parou. Caminhei 3 quarteirões até conseguir chamar um Uber, sentada num banco de praça, tremendo de frio e humilhação. Chorei todo o caminho para casa. Felipe me mandou mensagem às 2 da manhã. Desculpa. Ela bebeu demais. Você sabe como ela fica. Não respondi. No dia seguinte, sábado, fiquei no meu apartamento olhando para o teto. Felipe ligou 7 vezes. Mandou flores. Mandou mensagens pedindo desculpas, dizendo que ia conversar com Patrícia. Mas algo havia quebrado dentro de mim. Não era só a humilhação. Era o silêncio dele. Era saber que, no fundo, talvez ele também acreditasse um pouco no que a irmã dizia. No domingo de manhã, às 7h30, peguei meu telefone e liguei para Dr. Henrique. Juliana, tudo bem? É domingo. Preciso que você faça algo amanhã, primeira hora. O que você precisa? Quero convocar uma assembleia extraordinária da Tecnoserve. Como acionista da SM Participações, tenho esse direito, correto? Silêncio do outro lado. Tem sim. Mas, Juliana, você sabe que isso vai revelar quem eu sou. Eu sei. É exatamente o que eu quero. Tem certeza? Absoluta. E quero que o e-mail de convocação vá para todos os membros do conselho, toda a diretoria executiva e seja copiado para os principais acionistas. Com transparência total sobre a estrutura societária. Quero que todos saibam quem é a SM Participações e quem está por trás dela. Isso inclui a diretora de operações, Patrícia. Especialmente ela. Na segunda-feira, às 9h02 da manhã, o e-mail foi enviado. Eu estava no meu apartamento, tomando café e comendo pão de queijo, quando meu celular começou a explodir. Mas não eram ligações para mim. Eu havia silenciado Felipe e toda a família dele. Quem me avisou foi Dr. Henrique, 5 minutos depois. Foi enviado, ele disse, e posso garantir que já está causando um terremoto. O e-mail era formal, direto e devastador. Convocação de Assembleia Extraordinária. Prezados membros do Conselho e Diretoria Executiva da Tecnoserve. Por meio deste, a SM Participações, detentora de 40% das ações da empresa, convoca a Assembleia Extraordinária para o dia 28 de junho, às 14h, para tratar dos seguintes assuntos. 1. Auditoria completa de governança corporativa. 2. Avaliação de permanência de cargos executivos. 3. Reestruturação do Conselho Administrativo. Para fins de transparência, informamos que a SM Participações é uma holding controlada integralmente pelo fundo JSM Capital. O fundo JSM Capital tem como sócia majoritária, 68% das cotas, a senhora Juliana Souza Menezes, CPF, Tinchins, 26. A assembleia é obrigatória para todos os membros do Conselho e Diretoria Executiva. Atenciosamente, Dr. Henrique Almeida, representante legal, JSM Capital. O e-mail tinha sido enviado para 15 pessoas, incluindo Patrícia. O que eu não esperava era que Rubens, o pai de Felipe, também estava na lista de cópias. Ele tinha 2% de participação na Tecnoserve, um investimento que havia feito anos atrás, e ele estava no grupo de WhatsApp da família. Segundo me contaram depois, foi ele quem compartilhou o e-mail no grupo, às 9h15. Gente, recebi isso aqui. A Juliana é dona de 40% da Tecnoserve? 40%? A partir daí, foi o caos.
Meu telefone começou a receber ligações. Primeiro de números privados, depois de Felipe, depois de Célia, depois de Patrícia. Ignorei todos. Às 9h47, Dr. Henrique me ligou novamente. Juliana, você precisa saber. As ações da Tecnoserve caíram 8% na abertura do mercado. A notícia de uma assembleia extraordinária convocada por um acionista majoritário desconhecido causou pânico. E Patrícia? Ela tentou falar com o CEO 3 vezes. Ele não atendeu. Ela está sendo convocada para uma reunião de emergência às 11 horas. Perfeito, eu disse calmamente. Às 10h23, alguém tocou a campainha do meu apartamento. Insistentemente. Olhei pelo olho mágico e vi Felipe, pálido, transpirado, os olhos vermelhos. Abri a porta, mas fiquei no batente. Juliana? Ele estava quase sem fôlego. Juliana, é verdade? Você tem 80 milhões. Você é dona de 40% da empresa da Patrícia. A família inteira está em pânico. Minha irmã está tendo um ataque. Minha mãe não para de chorar. Por que sua mãe está chorando, Felipe? Ele piscou confuso. Porque ela não sabia. Ninguém sabia. Você nunca contou. E por que eu deveria ter contado? Minha voz estava calma. Assustadoramente calma. Para que vocês me tratassem diferente? Para que Patrícia parasse de me chamar de interesseira? Para que sua mãe parasse de me olhar com pena? Não é isso. É exatamente isso, Felipe. E sabe o que é pior? Nem é sobre o dinheiro. Você ficou em silêncio. Sua irmã me humilhou na frente de 50 pessoas. Me chamou de parasita, de interesseira, de oportunista. E você ficou em silêncio. Eu estava em choque. Eu não sabia o que fazer. Você sabia exatamente o que fazer. Você só não teve coragem de fazer. Nesse momento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi em viva voz. Juliana. A voz de Patrícia estava destruída. Ela estava chorando, soluçando. Juliana, por favor, eu preciso falar com você. Me encontra. Onde você quiser, eu imploro. Oi, Patrícia. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Se eu soubesse que você era... que você tinha... Eu nunca teria... Nunca teria o quê? Me chamado de interesseira? Me humilhado? Ou só não teria feito isso na frente de testemunhas? Eu estava errada. Eu sei que estava. Mas, por favor, não faça isso. Eu vou perder meu emprego. Eu tenho contas. Eu tenho o apartamento financiado. Eu tenho... Você tem um apartamento de 400 metros quadrados nos Jardins, um carro de 300 mil reais e um salário de 45 mil reais por mês. Você vai sobreviver, Patrícia. Eles vão me demitir. O conselho já está falando em me substituir. Por favor, Juliana, somos família. Família? Repeti a palavra devagar. Família não humilha. Família não ri da sua dor. Família não fica em silêncio quando você está sendo destruída. Desliguei. Felipe estava me olhando como se estivesse vendo uma estranha. Você vai destruir a carreira dela, ele disse, a voz sem emoção. Não, ela destruiu a própria reputação. Eu só convoquei uma assembleia, Felipe. Isso é direito de qualquer acionista. Se ela for competente e ética, ela vai manter o cargo. Se não for, o conselho vai decidir. Não sou eu que decido isso. Mas você sabe o que vai acontecer. Sim, eu sei. Mas não é minha culpa, Felipe. É consequência das escolhas dela. Ele ficou parado por um longo momento. Então murmurou. Eu não te conheço. Você nunca me conheceu, respondi. Você conheceu a versão de mim que você queria que eu fosse. A namorada silenciosa, agradecida, que não criava problemas. Mas eu nunca fui essa pessoa. Ele saiu. E eu fechei a porta. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Não publicamente, mas dentro dos círculos corporativos. A diretora de operações da Tecnoserve havia humilhado publicamente a maior acionista da empresa sem saber quem ela era. Era o tipo de história que executivos contavam entre si, em reuniões, em happy hours. Patrícia foi suspensa temporariamente
e substituída por um diretor interino. A assembleia aconteceu. Eu participei por videoconferência, usando meu nome completo, meu CPF, minha posição oficial. Apresentei um plano de reestruturação focado em meritocracia, compliance e governança. O conselho aprovou por unanimidade. Patrícia enviou um e-mail pedindo desculpas formais. Eu li e arquivei. Felipe tentou mais 3 vezes. Mandou cartas, flores, até um anel. Eu devolvi tudo. Célia apareceu na porta do meu prédio uma vez, chorando, dizendo que tinha sido um mal-entendido, que ela sempre soube que eu era especial. Eu disse educadamente que não queria conversa e fechei o portão. Hoje, 4 meses depois, estou bem. Melhor do que bem. Ainda moro no meu apartamento de aluguel. Ainda ando de metrô. Ainda compro roupa em brechó. Porque essa sempre fui eu. A diferença é que agora eu não escondo mais quem eu sou. Não por orgulho ou ostentação, mas porque aprendi que transparência tem poder. Aprendi que não devo diminuir o meu valor para caber na visão limitada de ninguém. A Tecnoserve está se recuperando. As ações subiram 15% depois da reestruturação. Eu raramente interfiro na gestão. Só analiso os relatórios trimestrais e voto nas decisões estratégicas. Exatamente como faço com as outras 18 empresas do meu portfólio. Patrícia continua na empresa, mas agora como gerente, não diretora. Foi decisão do conselho, não minha. Ela aprendeu do jeito mais duro possível que competência e caráter importam mais que aparência e arrogância. E eu aprendi que, às vezes, as piores noites da nossa vida são o início de algo muito melhor. Aquela humilhação me libertou. Libertou de um relacionamento onde eu nunca seria verdadeiramente valorizada. Libertou de uma família que me julgava sem me conhecer. Hoje eu sei meu valor. E nunca mais vou aceitar menos do que eu mereço. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você de alguma forma, deixe seu like agora. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse tipo de conteúdo. Escreva nos comentários o que mais te marcou nessa história. E não esquece de dizer de onde você é. Eu leio todos os comentários. E o mais importante, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Sério, clica no botão vermelho de inscrição agora. São 2 segundos e você vai garantir que não perde nenhuma história nova. Ativa o sininho de notificações também para receber um alerta toda vez que eu postar um vídeo novo. Todos os dias eu trago histórias reais de pessoas que passaram por situações incríveis. Superações, reviravoltas, justiça sendo feita. Inscreva-se agora porque tenho certeza que você vai se identificar com muitas outras histórias que ainda vou contar aqui. Clica em inscrever. Muitas histórias ainda mais surpreendentes estão por vir e você não vai querer perder nenhuma. Até a próxima!